Inês Moura, muito obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui à conversa comigo. Seja bem-vinda a este programa. E a primeira coisa que te queria perguntar é uma boa ou uma má comunicação ou capacidade de comunicação pode ditar o sucesso ou o insucesso de uma pessoa? Com certeza, com certeza. Acho que a capacidade da pessoa comunicar o seu valor é importante para todas as profissões e para todas as pessoas. E, de facto, consigo ver que a comunicação pode mesmo ser a alavanca de carreira para muitas pessoas que querem chegar mais longe ou que querem mesmo conseguir transmitir aquilo que fazem, aquilo que melhor sabem. E raramente as pessoas são ensinadas a comunicar. Na escola não nos ensinam a comunicar. Mas o que é isso de comunicar, ou pelo menos de comunicar bem? Acho que temos aqui todos, se calhar, um conceito um pouco diferente. Consegues ajudar-nos a criar uma definição ou a melhorar o nosso conceito, o que é uma boa comunicação, uma comunicação eficaz e efetiva? Claro, uma comunicação envolve sempre duas partes, envolve sempre os meus 50% e os 50% dos outros. E o que é interessante é que, quando nós somos ensinados a comunicar, pensamos sempre muito o que é que eu quero dizer, não é? O que é que eu tenho para dizer, o que é que eu vou dizer, e será que vou dizer bem, será que os outros vão pensar bem, será que vão entender o que eu quero? E então, muitas vezes é uma comunicação bastante focada no eu, não é? Muito pensada no próprio. Quando a comunicação verdadeiramente eficaz é quando ela é pensada para o outro, ou seja, quem é a minha audiência, quem é que eu vou ouvir e como é que eu vou acrescentar valor com o que eu sei, com aquilo que me apaixona, como é que eu vou acrescentar valor a quem está do lado de lá. E para isso é preciso saber para quem é que eu vou falar, porque um bom comunicador sabe se adaptar também às audiências e aos contextos. É diferente falar um para um de, por exemplo, falar em público. Porque se vamos só pensar numa lógica, porventura tradicional de comunicação como um aspecto unidirecional, como é que eu faço valer a minha mensagem? Sim. Então, isto pode eventualmente haver algumas nuances àquilo que tu dizes, mas comunicação é mais do que isso, é isso que estás a dizer, não é? A comunicação é mais do que isso, ou seja, mais do que falar, comunicar é ter em conta o outro. Isto é a mensagem-chave. Okay. E daí a curiosidade. E daí a curiosidade. Mas voltando atrás, fazer com que os outros façam o que nós achamos que é correto, no fundo é um poder de influência, de conseguir influenciar, não é, positivamente e levar os outros a pensar de uma forma diferente. Hoje em dia ainda é mais relevante a capacidade de se fazer ouvir. É mesmo importante hoje em dia, com a quantidade de ruído que nós temos à nossa volta, com os meios de informação, com a quantidade de vídeos que nós temos disponível, com o YouTube, com todas estas as redes sociais, com imensa informação, a capacidade de uma pessoa conseguir comunicar no meio de tudo isto é mesmo uma mais-valia. Como estamos a dizer a nível profissional e pessoal, é conseguir fazer passar a sua mensagem, porque é tanto ruído que é difícil para os nossos ouvidos que nos passam mais de 50 mil mensagens por dia, não é? Desde publicidade, desde jornais. Incrível. É muita informação que nós recebemos. E, portanto, conseguir selecionar o que nós queremos ouvir também e selecionar o que é importante para nós ouvir, ou passarmos a mensagem que é curta e concisa e assertiva o suficiente para chegar ao outro, é mesmo uma mais-valia, porque senão dispersa-se. Há pessoas que nascem com o dom da comunicação. Isso é o maior mito. Esse é o maior mito. Nascem sem jeito nenhum para comunicar, para falar em público, para influenciar os outros. Achas que há de facto apetência diferente, pessoas diferentes têm, enfim, apetência diferente para determinadas coisas e são naturalmente melhores comunicadores ou piores comunicadores, ou de facto, ou pelo contrário, isto é muito treinável? Claro, isso é um grande paradigma, uma mudança de paradigma que eu também própria tive que ultrapassar, que é, enquanto a sociedade achar que alguém que fala muito ou que tem à vontade em falar espontaneamente é um bom comunicador, está, no fundo, a desvalorizar as pessoas que são introvertidas e que, se calhar, falam menos, mas falam melhor. E, portanto... Mas há esse viés, não é? Eu acho que automaticamente é esse viés. Quem sobressai, não é? O extrovertido é tido logo como melhor comunicador. Que não necessariamente, porque se não passar uma mensagem, pode dizer muita coisa, mas se eu espremer, não é? Aquela coisa de eu espremo e depois não... E até pode falar com muito entusiasmo, não é? Isso é o que acontece muitas vezes também, até mesmo no meio político, infelizmente. Vemos pessoas com muita eloquência e depois, o que é que ficou? Qual foi a mensagem que eu consegui reter? Bem visto. E isso não é necessariamente comunicar bem. Há excelentes pessoas. Há até um vídeo que é O Poder dos Introvertidos e um livro que se chama O Silêncio, que fala do poder dos introvertidos, não é? Num mundo que não para de falar. E, de facto, eu achei esse paradigma muito interessante, porque um introvertido pode ser muito melhor líder do que uma pessoa que chega e que faz e que manda e que tem tudo a ver também com como é que a pessoa lidera pelo exemplo e, de alguma forma, é o que eu digo, não existe um perfil de melhor comunicador. Agora, existe em Portugal a tradição de
uma pessoa que toma decisões, que lidera, que manda, não é ser o chefe, mas hoje em dia é muito mais apelativo um líder que é colaborativo, que até ouve mais, que até consegue agregar um bocadinho mais as pessoas por uma causa e ser inspirador. E uma pessoa que inspira pode inspirar por milhares de formas diferentes, não tem só que dizer não, é assim porque eu acho que é assim. Com certeza. Como vindo da área da saúde, que conselho é que darias, e já vamos retomar o fio com toda a entrevista, mas acho que isto era giro, que conselho é que tu darias a um profissional de saúde, nomeadamente um terapeuta da fala, mas não obrigatoriamente só, para expandir o seu mercado e criar, porventura, uma carreira como freelancer mais abrangente? Sem dúvida, eu tenho uma dica e uma estratégia que acho que pode ser usada por qualquer pessoa da área da saúde, nomeadamente terapeutas da fala, que é começar a olhar e estudar outras matérias, ou seja, estudar coisas que não tenham aparentemente nada a ver com a terapia da fala, não afunilar tanto, ou seja, há muitas especializações, eu vou ser especialista naquela coisinha da terapia da fala, mas já existem mais 20 pessoas especialistas naquela coisinha da terapia da fala e vai saber e não há público para tanta coisa, para tanta especialidade. Ou seja, sermos um bocado mais genéricos e menos especialistas acho que pode ajudar. Estudar outras áreas, nem que seja marketing ou tecnologia, começar a juntar a terapia da fala à tecnologia, desenvolver uma série de questões, engenharia, ligar mesmo com temas com clientes, ou seja, gestão, com marketing, porque não juntar a terapia da fala, fazer materiais, fazer coisas diferentes. Há tanta coisa por explorar que eu, se tivesse várias vidas, gostava de explorar a todas. Mas, de facto, existe mesmo, acho que será estudar coisas, pegar em livros, ouvir podcasts, pessoas que não têm nada a ver com a terapia da fala e começar a juntar os pontos e perceber como é que eu posso agregar esta área a esta. O que é que pode surgir daqui de novo e diferente? E depois perceber se isso responde a uma necessidade que existe no mercado. E eu tenho mesmo dificuldade em entender alguns dos exercícios que estão nos livros, porque se eu nunca tiver feito experiência, se eu não tivesse experiência, há coisas que estão descritas que uma pessoa não sabe como fazer. Ou tenho um áudio, não é? E eu repito, faço por imitação, ou então não tenho. E eu tentei perceber como é que eu poderia fazer exercícios de forma a que fosse o suficientemente simples, mas ao mesmo tempo com detalhe para quem nunca fez, a chegar lá sozinho. E isto vai ser muito interessante perceber depois o impacto que vai ter. A proposta de valor do teu livro é ajudar as pessoas a serem melhores comunicadores, nomeadamente utilizarem melhor a sua voz, com aquele guia que tu preparaste. Sim, exatamente. E quando é que já há título ou não se pode ainda divulgar? Já há título. Vai ser um livro mesmo que é, voz, não é? É mesmo um livro da voz. E ainda há muitas coisas por afinar, mas de facto é um processo que mudou muito a forma como eu trabalho, inclusivamente o ter que escrever o que eu faço e aquilo que eu acredito. Claro que está sempre em mudança, portanto, aquilo que se calhar eu já escrevi há um ano ou há 6 meses, já hoje, se calhar se por trás, se calhar já não escrevi desta maneira, já escrevia. Eu acho que isso é bom. Mas isso é sempre assim o processo, por isso é que há outras edições, não é? Por isso é que há outras edições e senão nunca mais escrevia. Mas ajudou-me a estruturar o que eu fazia, porque eu como lanço, não é? Experimento as coisas, tem que haver sempre 2 componentes, acho que eu na mestria, que é ter a teoria, não é? E saber o que é que se está a fazer alicerçado, não é? Numa teoria, mas experimentar, ter sessões, ter aulas de voz. E eu aprendi, eu soube que queria ser coach numa sessão de coaching. Eu soube que queria ser coach vocal quando fiz aulas de coaching vocal. Eu soube o que é falar em público, ensinar os outros a falar quando falei em público. Portanto, eu faço as coisas, eu experimento e depois analiso. Mas também vou aos livros e tento beber desse saber. E ter estas 2 componentes. Às vezes o que acontece é que a pessoa é altamente teórica e depois não consegue, não é, transpor porque não consegue aplicar, ou é tão prática que depois não sabe o que é que está a fazer. E então, este livro tenta juntar as 2 coisas.